Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer primeiramente o convite da CBKC. É um prazer falar sobre o maltês, que é a raça minha raça do coração. Eu, estudante de medicina veterinária, amo os animais em geral, mas sou apaixonado por cães. E dentre as inúmeras raças que são maravilhosas na sinofilia, minha paixão é o maltês, né, que eu crio desde os 13 anos de idade. Eu eu estou muito feliz por falar sobre o maltês, conheça o maltês na visão do criador, né? Porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes, quando se deparam com o padrão da raça maltês, elas se sentem um pouco como se tivesse que fazer uma conta aritmética, tivesse uma calculadora para julgar um maltês. E hoje eu quero ler o padrão, assim, eu não coloquei nos meus slides o padrão digitado, porque o padrão todo mundo tem acesso pela CBKC. Eu vou falar sobre a minha experiência sobre a raça e quero deixar, assim, espero que eu colabore com vocês, que vocês tenham uma visão da raça além do padrão. Então, eu vou para o próximo slide. Aparência geral do maltês. Quando eu olho o maltês, quais são as características que um criador, um juiz, quem busca um bom animal tem que avaliar? Primeira coisa, o maltês é um cão de pequeno porte. Está introduzido na CBKC, na FCI, como um cão toy de nono grupo, companhia. Então, qual a primeira coisa que eu tenho que pensar num cão de companhia? Temperamento. É um cão que tem um bom temperamento e que atenda às características da raça. Eu não posso ter um toy, um cão de companhia, que tem entre 3 e 4 quilos, que pese 8 quilos, que seja um cão de colo. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com os exageros. Eu percebo muito que o pessoal, quando toca um maltês, às vezes me perguntam, assim, várias pessoas, criadores, juízes, sempre conversaram comigo sobre a raça. Porque o nosso padrão pede um animal de 3 a 4 quilos. E um cachorro de 3 a 4 quilos, ele é um cão pequeno. Ele não é um cachorro extremamente grande. Então, na aparência geral, quando eu olho um cachorro, a primeira coisa no maltês, eu tenho que ver, nessa foto eu consigo explicar bem. Quando eu olho para a face do animal, eu vejo os dois olhos e o nariz. Eles fazem um triângulo perfeito. Isso não está descrito nos padrões, porém é uma visão que todos os criadores têm e é uma coisa super desejada na raça. Então, o padrão fala que os olhos são maiores esperado. Então, eu vejo nessa foto os dois olhos grandes e um triângulo do focinho que faz um triângulo perfeito. Aproveitando para falar sobre o grooming do maltês. O top notch do maltês, ele não pode ser extremamente exagerado ou pequeno demais. Porque quando ele é extremamente exagerado, eu tiro essas características visíveis do animal, da aparência geral dele. Então, sempre que eu estou julgando um maltês, coloquei o cachorro na mesa, eu tenho que ver os dois olhos e o nariz que fazem esse triângulo perfeito. E o grooming, geralmente, não pode ultrapassar a visão dos olhos e nem o focinho achatado demais ou afofado demais, que eu não consiga visualizar os olhos. É um cão de pequeno porte, tem variação de tamanho, a gente vai falar de macho e de fêmea, porém, a primeira característica do maltês é um cão branco, exclusivamente branco. O padrão fala sobre a tonalidade, que a gente vai discutir, mas é uma raça de pelagem exclusivamente branca. Próximo slide, nós vamos discutir a estrutura do animal. Eu coloquei essa foto porque se colocasse um animal com a pelagem longa, provavelmente fique difícil porque você visualiza mais o pelo que a estrutura do animal. Então, proporções importantes. Se vocês lerem o padrão da raça, fala todo em 1/3 da altura da cernelha. Então, a primeira característica que eu tenho que saber ao julgar o maltês, se o cachorro se enquadra à altura da cernelha dentro do padrão. Sem essas características, sem essa principal característica, eu não consigo saber o restante. Porque se o animal for grande demais ou pequeno demais, provavelmente, eu já testei isso em vários animais,
vocês vão entender isso se um dia vocês entrarem no canil, pegarem 10, 20 animais com uma régua, uma calculadora, e a gente pegar cachorro por cachorro e colocar na mesa, vocês vão ter essa experiência que realmente as contas batem. É difícil de entender, mas bate. Quando o cachorro é extremamente pequeno ou quando o cachorro é extremamente grande, abaixo do padrão ou acima do padrão, faz diferença nas contas, principalmente do crânio e o peito do animal. Então, o comprimento da cabeça, 6/11. Então, eu tenho que aferir a medida da cernelha, dividir por 11 e multiplicar por 6. Eu acredito que sejam contas muito difíceis de fazer, porque geralmente tem 2 minutos para julgar cada animal. Então, eu tenho que ter o animal já na minha visão, na minha cabeça. Geralmente, quando eu vou avaliar um animal. Então, o que eu tenho que pensar primeiramente quando eu vou avaliar um maltês? Um animal, eu não posso ter nenhum desvio. Um exemplo, um crânio maior do que o corpo. Às vezes o grooming esconde muita coisa. As pessoas têm dificuldade de olhar pelo grooming. Então, como que eu vou saber? Tocando o animal. Eu tenho que segurar a cabeça do animal na minha mão, colocar o meu dedo entre o top knot. Eu não preciso desmanchar todo o top knot do animal para saber se a cabeça tem as proporções exigidas do padrão. Então, você vai ver o primeiro, os 90 graus. Então, o único jeito, eu sei que é difícil, gente, mas o único jeito de sentir é pelo toque. E como que eu vou tocar o maltês? No final da palestra eu vou explicar isso melhor. Eu acredito que o pessoal vai entender melhor as contas. Então, nesse slide, eu vejo, o dorso do animal tem que ser sempre reto. É uma foto que eu consigo explicar. Muitas pessoas pensam que o maltês é um cão curto. O maltês, ele não tem a mesma altura da cernelha e do comprimento. O padrão diz alongado. Então, definitivamente, o cachorro também não tem que ser longo. Isso é uma divergência muito grande. Eu vejo isso em discussões de grupo de maltês, porque às vezes a gente pega em outros países, até julgado pela FCI, os cães geralmente são menores de pata e mais longos. Não é desejado, até pelo nosso padrão, que o padrão diz alongado. Então, onde o maltês é alongado? Ele é levemente mais longo do que alto. Ele não tem a mesma altura de cernelha e o mesmo comprimento. Eu consigo ver isso na foto e para avaliar o cachorro melhor, se eu estiver tocando o animal na mesa, eu posso usar o palmo. Eu coloco, se o cachorro der 2 palmos de altura ou 1,5 palmo, geralmente ele tem que ter uns 2 centímetros maior de comprimento. O cachorro não pode ter a mesma altura. A cauda do maltês, isso é uma coisa que o padrão diz, tem que ser 60%. Mas eu, sinceramente, em vários cachorros que eu já criei ao longo de mais de 20 anos e já toquei no mundo inteiro, eu não acredito que a cauda do maltês chegue a 60%. Quando chega, a minha experiência é que ela não tem uma inserção muito boa da altura. O cachorro, o animal em si, não faz um arco perfeito que toca o dorso. A cauda do maltês, isso é super importante. E na foto embaixo eu tenho um animal desenhado e a pelagem. Então o árbitro ou o criador, a pessoa que estiver examinando para comprar um animal, olhar um bom animal, eu tenho que ter essas características, porque a pelagem geralmente vai aumentar o tamanho desse cachorro. A estrutura do cachorro é uma e eu tenho que lembrar que ele está coberta por um véu. Então, eu consigo visualizar na pelagem do animal um cão um pouco maior do que a estrutura óssea e a estrutura corpórea do animal. A gente sempre tem essa impressão quando você tosa um animal. O animal sempre parece menor do que o animal que você enxergava anteriormente. Então, o comprimento da pelagem, eu vou mostrar isso mais nos slides no trimming, como que deve ser o trimming do maltês. Eu não posso ter uma pelagem exagerada
em algumas partes tem que ser mais trimadas, outra parte tem que ser mais longa, e tocar o animal. Sempre é muito importante como tocar esse animal, para eu entender, geralmente, a estrutura. Eu não, provavelmente, visualmente, a não ser que tenha muita experiência, vocês não vão conseguir bater um olho no maltês e sentir toda a estrutura, ver toda a estrutura do animal. É só o toque mesmo. E eu vou ensinar depois como tocar o maltês para avaliar melhor a estrutura. No próximo slide, a região facial. Ó, eu tenho 5 animais e isso é super importante para descrever o que o padrão fala sobre o cana. Então, voltando à região facial, na primeira foto eu tenho um maltês na visão lateral. Eu consigo ver o nariz, o focinho na mesma proporção dos olhos. Eu sei que a foto tem um top knot, né? Eles fizeram a segunda foto um top knot diferente, mas é para deixar isso bem claro. Geralmente, quando eu tenho um animal que não tem um stop de 90 graus, o top knot também eu vejo diferença. O animal, quando eu faço o grooming, por mais que eu use um tamanho do top, que a gente tem o top knot, né? A primeira parte quem entende do grooming, o maltês não tem o bubble, que é a parte de cima. Eu só faço o top knot, coloco os 2 laços. Eu vou colocar isso no próximo slide. Quando é que eu tenho um laço só e quando é que eu tenho 2 laços? Geralmente o pessoal usa. Então, na primeira foto, eu tenho um animal na visão lateral, o focinho na proporção certa, eu tenho um stop, se você conseguir olhar pela imagem, os olhos bem inseridos. Na segunda foto, eu tenho um animal down face. Geralmente, quando o focinho do maltês é down face, eu tenho também uma diferença nos olhos. Aí eu tenho a impressão que o olhar do animal é mais voltado para baixo, como se fosse um olhar triste, caído. Na terceira foto, do lado esquerdo, abaixo da primeira, eu tenho um animal extremamente achatado, o focinho. Eu tenho a trufa também extremamente arrebitada, como a trufa de um Shih Tzu, que não é desejada. O quarto, eu tenho um animal extremamente também achatado, com nariz romano. E vocês podem ver que o top knot ficou muito maior do que o desejado. Então, além do excesso exagerado na criação, que a cara é muito achatada, provavelmente nesse animal eu vou ter uma torção de mandíbula inferior ou superior, geralmente é inferior, é prognata, e eu tenho um top knot também maior, porque quando eu crio animais com a face extremamente achatada, eu também tenho crânios extremamente redondos e maiores. Então, eu tenho esse aspecto de um crânio de Shih Tzu. E na última foto, eu tenho um animal com focinho muito grande e o crânio extremamente grande. E vocês podem ver que o top knot também é um pouco menor, porque eu não consigo, o top knot não chega até o nariz, porque o focinho é extremamente grande. Então, não é desejado animais nem extremamente, que é o que as pessoas chamam baby face, como geralmente focinho extremamente longo demais. Eu também perco as características importantes da cabeça. Próximo slide. Dorso. Quando eu toco um maltês e passo a minha mão sobre o dorso do animal, eu não sinto nenhum aderência ao tocar. Então, o pescoço é levemente arqueado e quando eu começo a tocar o dorso é extremamente reto. Eu não posso sentir nenhum desnível, nem na garupa, nem na cernelha, nem no flanco do animal. Então, quando eu toco o animal está em stay, com as 4 patas na mesa, membro anterior e posterior. Eu seguro o animal e toco. Esse dorso tem que ser extremamente reto. Geralmente, as fêmeas, que a gente não vê isso mais em exposição, quando elas têm ninhada, pode ser que cele um pouco. Mas, geralmente, o maltês, quando tem ninhada, já está aposentado dos shows. Então, tem que tomar esse cuidado como criador ao julgar um animal que já passou da fase de exposição, que está na fase de reprodução. Então, se eu visualizar animais que são tosados, provavelmente nas fêmeas, eu posso sentir um pouco o dorso selado. Por quê? Porque o animal pariu recentemente. Mas, geralmente, os animais que são bons exemplares, têm um bom trabalho, nem isso acontece. Mas eu já vi casos que pode acontecer.
No segundo animal, eu tenho um animal carpeado. Geralmente, esses animais têm problema na frente também. O animal, às vezes, não tem um bom ombro, um bom peito. Não, como são cães de companhia, eu não consigo ter, porque em alguns casos, às vezes justifica, o animal vive em peso liso, mas para exposição, não. Os animais, geralmente, eu não tenho nenhum desafio com eles, porque eles são criados para exposição. Então, quando o animal é um animal de apartamento, eu sei que tem pessoas, às vezes, assistindo que tem um animal de companhia, às vezes o piso influencia no dorso do animal, mas em poucos casos. Então, eu tenho um animal carpeado. Eu vou sentir isso como? Tocando um animal. Muitas vezes, quando eu já vi em exposição animais com dorso ruim, carpeado, assim, o que os handlers fazem para esconder isso? Eles pegam a parte que é menor, que é a parte da cernelha, o dorso é torto. O que o pessoal faz? Eles seguram o pelo do animal e vão com o pente afofando o pelo e fazem um falso grooming para o dorso ficar reto. Então, quando um árbitro vai tocar um animal, ele tem que passar a mão realmente sentindo o dorso do animal, porque você vai sentir a estrutura do animal. Porque só visualizando, quando a pessoa, quem está julgando, ou até o criador, quando está avaliando o seu animal, se eu não tenho o toque no animal, eu não consigo visualizar isso, porque o pelo, a pelagem, esconde mesmo. Na terceira foto, eu tenho um animal que provavelmente tem os membros posteriores menores que o anterior menor do que o posterior, ou ele não tem as patas, o membro posterior totalmente reto. Então, eu tenho um leve aumento da garupa. Esses animais, geralmente, que têm a garupa mais alta, geralmente não são angulados de traseira. Eles são mais retos também. Então, geralmente eu tenho isso porque o posterior é menor, é mais alto que o anterior. Geralmente eu tenho um animal com uma frente ruim. Na última foto, eu tenho um animal que mostra bem, eu tenho uma cauda perfeita que cobre o dorso. Então, o animal, se vocês olharem, o dorso não é totalmente reto. Então, por isso que muitas vezes, quando eu vou julgar um maltês, eu tenho que levantar a cauda e sentir o dorso do animal. Porque se o animal tem uma boa inserção de cauda, provavelmente eu consiga também esconder o dorso do animal. Então, tudo isso é importante na hora do julgamento. Quando eu vou tocar um animal de pelagem longa, e principalmente que tem cauda, que é no caso do maltês, eu posso, o handler geralmente está segurando um cachorro pela guia, eu posso levantar a cauda e tocar o dorso. O dorso tem que ser reto até a inserção da cauda. Se eu não toco o animal, eu olho ele visualmente, se ele tem uma boa inserção de cauda, geralmente passa despercebido o dorso do animal, que é o caso da última foto. Próximo slide. O membro anterior. O membro anterior tem que ser totalmente paralelo. Na primeira foto, eu tenho uma foto que mostra perfeito isso. Então, com a pelagem longa, esconde muito. Eu que tenho experiência, todos os criadores que criam só do cachorro movimentado, às vezes a gente sabe se a frente é boa ou ruim. Mas quando a pelagem atrapalha o julgamento, eu tenho que tocar. Então, quando eu toco o maltês de frente, a minha mão tem que descer até o chão totalmente reta. Eu não posso sentir nem o cotovelo do animal, eu não posso sentir no pezinho, na região plantar dele, voltada para fora. O pé de lebre também, sei que o padrão não descreve, mas às vezes a gente percebe isso no animal, que é na segunda foto, o animal tem totalmente o membro anterior totalmente mal inserido. O animal, além de os cotovelos ser colocados para fora, o animal também pisa totalmente para fora. Com isso, a frente do animal não é reta. Isso é um problema muito sério na raça. Eu vim lutando com os cães há muito tempo para corrigir frente. Eu sinto, assim, nos malteses, a região do peito, às vezes ao toque, uma região que requer mais cuidado para ter substância, porque geralmente quando o animal tem muita substância, o animal tem uma boa estrutura, mas quando eu toco, às vezes o animal é um pouco leve. Eu percebo assim na raça, eu sei que isso é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam na região à frente do maltês. Geralmente, quanto mais elegante é o cachorro,
eu não vou ter uma frente a parte do peito tão forte. Geralmente, quando os animais têm o peito mais forte, eu tenho cães um pouco menos elegantes na movimentação. Então, isso vocês vão perceber tocando os animais. Quando você tocar, é um pacote, você vai ter que escolher. Então, não dá para ter tudo. E isso no maltês é uma coisa que de 3 a 4 quilos tem que tomar cuidado com o exagero. Às vezes eu já toquei vários animais que eu toco o peito do animal, o cachorro tem um peito bem forte. Às vezes dá até a impressão de estar tocando um Dachshund, não um maltês. E para toy, a minha visão de criador, eu particularmente acho exagerado. Eu acho que de 3 a 4 quilos, que é que o padrão pede, a gente tem que tomar cuidado com o exagero, tanto para pouco quanto para exagero, demais. Então, eu vou sentir isso tocando o animal e geralmente pode pegar o cachorro no colo para sentir o peso do animal. Você consegue visualizar isso com a prática. No segundo animal, eu tenho um animal um pouco mais abudogado. Então, eu tenho um peito provavelmente bem forte, mas o cotovelo sai totalmente para fora e o cachorro tem uma impressão um pouco de barril. Eu tenho isso extremamente indesejado na raça. E no outro animal, eu tenho um animal que não tem nada de profundidade de peito e o membro anterior chega a encostar. Então, quando eu toco o animal de frente, eu vou sentir isso na minha mão. O animal, eu vou sentir ele um pouco mais largo no tórax, não tem nada de peito e as patinhas embaixo não são retas. Eu sinto uma leve depressão pelo mau posicionamento mesmo do peito. Próximo slide. O membro posterior. Eu vejo o animal com a cauda colocada na lateral, geralmente esse é o lado do juiz, o lado da cauda. Os handlers em geral de maltês, isso é mundial, não é padrão FCI, nem AKC, nem nada, colocam a cauda voltada para o juiz. Então, nessa visão, o cachorro está com a cauda voltada para o lado da apresentação e eu vejo os membros posteriores totalmente paralelos. Então, eu tenho que tocar o animal, gente. Infelizmente, o maltês, eu sei que um monte de criadores, até árbitros, perguntam assim, como eu devo tocar o maltês? Eu vou mostrar depois, mas não existe outro jeito, a não ser que o cachorro esteja raspado. Com a pelagem longa na exposição, eu tenho que treinar a minha mão. Sem a mão, eu não vou conseguir. Então, se eu quero aprender muito sobre maltês, às vezes eu estou numa exposição, não estou julgando, eu vejo que tem outros cachorros, eu tenho que tocar vários animais, ou procurar alguns criadores e treinar isso. Eu sei que aqui no Brasil a gente ainda não tem isso muito divulgado, mas fazer um estágio no canil, não vários criadores, não escutar a opinião só de um criador. Eu sei que tem muitos criadores responsáveis que podem ensinar isso. Então, o único jeito que eu vou aprender a tocar um maltês e ter essa visão, ou julgando muito, num lugar que tem muitos maltês, ou fazendo estágio, procurando criadores que tenham muitos exemplares, coloco os exemplares na mesa para eu tocar. Então, somente olhando a pelagem, eu não vou conseguir ver isso. Então, eu vou tocar o animal, o animal tem boa angulação traseira, o jarrete bem inserido, paralelo. Na segunda foto, à esquerda, eu tenho um animal com jarrete de vaca. Geralmente, na mesa, você consegue sentir isso, o jarrete chega a tocar um no outro. Na terceira foto também, além de eu ter um animal com jarrete junto, eu tenho um animal com péssimo joelho. Vocês podem ver na foto que o joelho do animal chega a sair para fora, porque o posicionamento do jarrete é ruim, eu tenho um animal também com joelho ruim. Na foto, abaixo, do lado esquerdo, eu tenho um animal com boa angulação de joelho, jarrete retinho. Eu consigo ver isso tocando também. Geralmente, quando o cachorro tem uma boa inserção de cauda, eu tenho uma conformação legal em todo no joelho, na angulação traseira. E a parte, a foto direita embaixo, que tem a pelagem e o animal, eu consigo ver que o animal não tem uma boa angulação de joelho. É paralelo, o
o jarrete, porém o joelho não tem uma boa angulação. Geralmente, isso é uma coisa que a gente vem discutindo muito em clínica veterinária. A angulação do joelho é muito importante, porque hoje, como veterinário e como criador, eu vejo muito animais com luxação de patela. Eu sei que isso não é muito, às vezes, quando não é muito aparente durante a apresentação do animal, o juiz não consegue visualizar. Aqueles animais, geralmente o maltês é uma raça que eles têm muita energia. Então, quando eu coloco o maltês no chão, geralmente ele vai querer pular antes de andar. Mas quando o animal anda, eu consigo ver uma movimentação que flui, rápida, elegante. E quando eu tenho um animal que dá 2, 3 passos e um pulo, 2, 3 passos e um pulo, 2, 3 passos e um pulo, geralmente esse cachorro tem algum problema no joelho ou na patela. Como veterinário, hoje eu atendo muitos animais com luxação de patela, que provavelmente é genético. Eu sei que a literatura diz que é genético, mas existe também a congênito do animal que mora em peso liso e tudo, mas a maioria dos casos é genética. E geralmente está ligado com a má angulação do joelho ou o exagero da angulação do joelho também. Animais super angulados, como são os galgos, né? Então, eu tenho que tomar cuidado ao julgar o maltês. Eu não tenho um cachorro extremamente sem angulação, mas eu não posso ter um animal também exagerado de angulação. Porque até na movimentação, esse cachorro não vai ser elegante. Ele vai ter mais impulso no membro posterior do que no anterior. Então, isso não é desejado para a raça. Próximo slide. A inserção da cauda. Eu já vi várias palestras de pessoas pelo mundo dizendo crie cães com boas caudas. Se você tem cães com boas caudas, geralmente você tem um pacote melhor de tudo, ou a cauda te dá um desenho melhor do exemplar. Então, é o que eu falei no slide anterior, quando eu falei sobre a estrutura do animal. Se eu tenho uma boa cauda no animal, o juiz tem que tomar cuidado ao julgar o animal só mais a parte do dorso, porque às vezes esconde um pouco o dorso. Então, eu seguro o animal em esteio, levanto a cauda, toco o dorso. A minha mão sempre reta, tocando até a cauda do animal. Eu vou sentir uma alça de uma xícara completa e essa alça da xícara tem que tocar o dorso. A cauda do maltês, ela é mais, se você tocar ela inteira, você vai ter que tocar o pelo, porque o pelo é longo até o chão. Geralmente, um exemplar, quando está em bom estado, a pelagem está até o chão. Então, provavelmente, se eu olhar visualmente, eu vou achar que é uma cauda longa. Mas se você tiver essa curiosidade e tocar a cauda do animal, você vai perceber que a cauda vai até a linha do dorso. Então, tem uma alça de uma xícara perfeita, tocando até o dorso, uma boa inserção. Então, na primeira foto, eu vejo isso, até está em negrito a cauda, coloridinha de preto, para enxergar melhor. Na segunda cauda, eu tenho uma cauda com aspecto de cauda de escorpião. Não fala isso no padrão, mas é assim que os criadores dizem sobre essa inserção de cauda. A cauda é totalmente reta, vocês podem perceber que ela não faz um arco, ela não toca o dorso do animal e ela é reta, como se fosse uma cauda geralmente dos Yorkshire, é uma cauda retinha ou uma cauda aparentemente, eu sei que a cauda do Terrier não tem ela não volta para frente, mas a inserção é igual. É uma cauda reta com aspecto de cauda de escorpião. Ela não toca o dorso, ela não tem a inserção alta como a alça de uma xícara. O terceiro animal de cima para baixo, eu tenho uma cauda extremamente enrolada. Chega na pontinha da cauda, vocês podem perceber que ela não toca o dorso, ela volta para cima. O cachorro faz uma volta como se fosse a primeira volta do pug. Quando o pug ele tem que ter 2 voltas da cauda, o maltês ele tem essa cauda que no caso é errada, ela faz uma volta e volta para cima. Ela tem aspecto de cauda de pug. Geralmente esses exemplares, quando eu olho o animal em stay, eu tenho um animal que aparentemente ele é um pouco mais alongado pela cauda. Então, principalmente se o animal tiver uma boa inserção de pescoço. Eu tenho aparentemente um animal que é mais longo. E na segunda cauda, na última cauda, a quarta de cima para baixo, eu tenho uma cauda aparentemente de boa inserção, porém a cauda é alta, ela não toca o dorso. Ela é como uma cauda melhorada da versão 2, que a 2 ela está retinha, a cauda do escorpião, a cauda número 4 ela volta para o dorso, porém ela não encosta.
Então, ela não tem uma boa inserção da cauda. Então, eu tenho que tocar a cauda do animal, excluindo o pelo. No toque mesmo, eu venho tocando a cauda até a ponta. Quando eu tocar a ponta do animal, eu avalio a cauda. O restante que cobre é a pelagem. Então, eu tenho, se vocês olharem os 3 exemplares, se eu colocar os 3 exemplares com pelagem longa, dificilmente visualize a cauda sem o toque, porque aparentemente todas as caudas são boas, porque o pelo esconde muito as características do animal. Próximo slide. A movimentação. Então, quando eu tenho um animal balanceado de frente, balanceado de traseira, e geralmente o animal, como o padrão pede, é ligeiramente alongado, o cachorro flui super bem. Então, o padrão diz sobre a movimentação do maltês que ele é rasante ao solo. Então, eu tenho um animal balanceado de frente, balanceado de traseira, o dorso reto. Eu tenho que tomar cuidado também nos toys, que eles não... Porque, geralmente, alguns cachorros que são muito over na movimentação, às vezes são impressionantes. Quando andam, eu tenho um dorso um pouco sport round, que é o dorso um pouco ascendente. Então, o dorso do maltês, quando ele movimenta, parado na mesa, em stay, sempre reto. Na movimentação, reto. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse, às vezes, um animal que tem um dorso que não é desejado, aparentemente, ele é mais show. Então, a gente visualiza isso muito sobre palestra de maltês, as nacionais do maltês. Então, o dorso em movimento e o dorso, o animal em stay, sempre reto. Então, esse cachorro, só pela foto dele de movimento, eu já visualizo que é uma boa pelagem, até sem o toque. É uma pelagem seda, só do animal movimentar, o pelo todo sai do lugar. Geralmente, quando eu tenho um animal de pelagem ruim, o pelo nem mexe. Ou o animal está extremamente pranchado, chapeado, eu tenho aquele aspecto de palha e um aspecto seco. O pelo do animal não tem movimento na movimentação. Então, quando o animal desloca sobre o solo, eu tenho todo esse movimento, eu consigo visualizar. Só pela foto eu consigo ver que é um animal de boa pelagem e na movimentação. E outra coisa, voltando à primeira coisa, característica que eu disse, o maltês, vocês conseguem visualizar nessa foto. O nariz e os 2 olhos, um triângulo perfeito. Isso é uma característica muito importante que não descreve o padrão, mas é muito importante na raça. Uma outra característica também que é muito importante lá na visão do criador, falando dessa característica dos olhos e do nariz. O maltês, ele tem o halo, que é uma auréola em volta do olho, que é a pigmentação da pele. Geralmente, quando eu tenho animais com a pálpebra superior e inferior pigmentada, eu olho o animal e tem aquele aspecto muito rosa em volta do olho. Geralmente, esses animais não têm boa pigmentação. Então, o termo usado é halo, que é uma auréola, eu sei que é um termo em inglês, e não é muito usado, é uma auréola em volta do olho, isso é uma característica muito desejada, que deixa esse olho aparentemente maior que o desejado, que é o que o padrão diz. Então, eu não tenho um maltês com o olho amendoado, o olho do maltês é redondo, e se eu tenho esse triângulo perfeito, eu tenho uma boa inserção também do focinho. Geralmente, no animal que é down face ou focinho longo demais, você não visualiza esse triângulo olhando o animal de frente. Isso é uma característica muito importante. Próximo slide. O trimming. Quando eu visualizo um maltês na mesa, eu toquei o animal. Muito juiz, às vezes, faz a visualização quando o animal vai para a mesa, o handler para o animal, o juiz visualiza. E tem árbitros também que preferem tocar um animal depois visualizar. Então, como deve ser o trim do maltês? Eu tenho que tomar cuidado com o exagero. Nessa foto, mostra bem, porque é um animal que estava com a pelagem extremamente longa e foi trimado. Ao meu ver, e a minha experiência como maltês, ainda continua um pouco longo demais. Eu vou perder na movimentação, porque quando o animal se desloca ao solo, todo esse pelo vem para baixo do animal. Então, o animal geralmente pisa no pelo. Então, provavelmente nos julgamentos, quem vai julgar raça,
não é só criador ou quer aprender, vai visualizar isso ao julgamento. O cachorro vai movimentar com a pelagem muito longa, o animal vai pisar, eu vou prejudicar o animal se o pelo estiver muito longo. Então, qual é o trimming desejado do maltês? Geralmente, a parte posterior, ela é rente ao solo. Eu não tenho véu. Nessa foto, você visualiza que foi deixado um véu no animal. Então, ele está com um véu atrás e um véu na frente. Geralmente, esse véu da frente é indicado que trime mais. Eu não posso ter esse exagero, porque o animal, quando ele for movimentar, esse pelo vai voltar, o animal vai pisar no pelo. A lateral do animal, do maltês, ela tem que ser, geralmente, de 1 a 2 dedos. Eu não posso ter um exagero também da pelagem. Se vocês visualizarem esse trimming, que eu peguei essa foto porque consegue ver bem pela linha. É um pouco exagerado. O véu atrás, o véu geralmente não atrapalha em nada. Então, é desejado o véu um pouco mais longo. Eu consigo ver o cachorro com esse aspecto de véu de noiva e uma movimentação mais elegante. Então, tomar cuidado ao julgar os animais quando tiver com trimming exagerado. Não é indicado. Geralmente, eu já vi vários árbitros penalizarem animais por excesso da pelagem longa. Longo excessivo, não é desejado. Então, tem que ter uma pelagem que tenha esse aspecto de véu de noiva, porém, tem que ser mais ou menos, no máximo, 2 dedos passando o chão. Eu não posso ter um exagero na pelagem, porque eu vou perder toda na movimentação desse animal. Próximo slide. O top knot. Top knot é um termo americano usado para fazer a parte do que é o primeiro, né? O primeiro top knot do animal, que tem o top knot, e no Shih Tzu eu tenho, às vezes, o bubble. Muitas pessoas me perguntam se maltês tem o bubble. O maltês, nessa foto, não é considerado bubble, porque não está armado, é solto. O top knot é feito, geralmente eu consigo ver essas características, os 2 olhos e o nariz, um triângulo perfeito. O top knot não está extremamente exagerado, que a gente vê, às vezes, dá a impressão de maior na raça Shih Tzu, porque o focinho é mais curto. Eu não tenho, não está atrapalhando nada a visualização dos olhos, nem do focinho. Eu tenho um único laço. Geralmente, os criadores, isso não é descrito no padrão. É usado pelos criadores. Geralmente, na fase jovem, até o jovem, usa-se um laço. Não é que seja uma regra que tem que usar 2 laços. Posso usar 1 ou 2. Mas, geralmente, quando o animal é jovem, para dar esse aspecto mais juvenil, de filhotinho, eu tenho um laço só. Geralmente, o pessoal, a maioria dos apresentadores de maltês, handlers, usam um laço só, porque eu tenho uma imagem de um animal mais jovem, não tenho uma imagem de um animal mais velho. Então, o top knot do maltês com um laço só, geralmente é usado na fase mais jovem. E se vocês forem um dia prestar atenção nos vídeos da Crufts, que não tem grooming, que não tem laque, que não tem nada, geralmente eles colocam só um laço. Também, pela penalização do excesso de grooming, do excesso de laque, geralmente os criadores usam um laço só. Mas visualiza-se exemplares também com o top knot padrão, que é o que eu vou mostrar no próximo slide. No próximo slide, eu tenho um animal que eu consigo ver os olhos, a trufa do animal, o nariz, e um triângulo também, e o grooming, o top knot, não está atrapalhando nada disso. Ele é super suave. Eu tenho que tomar muito cuidado com o top knot, porque às vezes eu vejo muito exagero. Você não consegue nem visualizar a cara do cachorro. Muito grooming excessivo, as pessoas às vezes armam tanto a cara do cachorro que você vê o cachorro como a cara de uma bolacha. Uma bolacha, assim, você não consegue visualizar a aparência do animal, que são características importantes. Então, quando eu vou julgar o animal, eu tenho que ver os 2 olhos e o nariz. Eu não posso ter grooming excessivo. Às vezes, como na raça Shih Tzu, que o top knot é maior, tampa um pouco, pelo focinho também ser mais curto, eu tenho um aspecto da cara mais achatado e top knot maior. Mas no maltês isso não é desejado. O top knot tem que ser menor. Geralmente, na fase adulta, tem 2 laços, ele é dividido. Alguns apresentadores, criadores, ou até juízes, sempre já me falaram,
Eu gosto do maltês mais voltado para época antiga, que faz dois lacinhos e não tem uma divisão no meio. Não é errado também. Mas a gente vê isso só muito nas fotos antigas. Hoje em dia, no grooming no mundo inteiro, a gente não vê mais essa visualização da separação do top knot. Eu vejo a separação dos laços. Uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam do grooming do maltês, o laço ele é colocado num papelzinho, não é no pelo. Então, tem esse desenho perfeito, porque antes de dobrar o pelinho e colocar uma borrachinha, a gente coloca um papel. E o papel é colocado acima do laço. O laço geralmente é um pouco mais separado um do outro, para eu não perder a harmonia da face do animal. Porque quando eu junto totalmente os dois laços, eu perco um pouco do crânio desse animal. Dá a impressão de que o crânio é um pouco reduzido. Então, na fase adulta, usa-se os dois laços e, geralmente, o top knot também não pode ter exageros. Essa foto dá para vocês perceberem que a frente do animal está mais curta, eu tenho mais ou menos os 2 dedos de pelagem do animal no stay e o véu um pouco mais longe. Eu não tenho exagero da pelagem muito longa, porque quando a pelagem do animal eu deixo esse exagero, além de eu perder na movimentação, eu tenho um aspecto de um animal mais curto de pata. Eu não tenho o aspecto das características desejadas do animal. Então, tem que tomar muito cuidado com o excesso de pelagem. Os animais devem ser trimados. Às vezes a gente vê aquelas fotos que as pessoas colocam assim, o pelo do cachorro caindo por baixo da mesa e um monte de gente comenta, dá 500 likes, mas é totalmente indesejado. O animal tem que ter um trim, não pode ter esse aspecto de ponta dupla, a pelagem muito longa em alguns pontos, eu tenho que ter um trim uniforme, onde eu vejo toda a pelagem uniforme e sem exagero, tanto na lateral e na frente, que é onde vai atrapalhar esse animal na movimentação. O véu, se eu quiser deixar um pouquinho mais longo, não atrapalha em nada. Próximo slide. Eu tenho um animal que eu consigo ver, que vocês podem ver na visão lateral. Eu tenho os olhos bem inseridos, o nariz, o laço, o trim do animal não tem excesso na lateral e nem na frente. Levemente um véu, é assim que geralmente nós que somos criadores visualizamos o animal e apresentamos os animais para o show. Eu particularmente, não gosto do exagero da pelagem. Eu sei que, às vezes, visualmente chama atenção, eu vejo, às vezes, nos vídeos, o pessoal gosta muito, às vezes até em exposição, animal com a pelagem extremamente longa, mas dá uma impressão, geralmente, de descuido e eu perco totalmente a elegância do animal. Eu não gosto e, geralmente, os animais usados na criação no mundo inteiro, assim, são mais premiados, os ícones na raça, não tem exagero de pelagem. Então, o animal em esteio, na mesa, em esteio, eu consigo, o handler segurando a mesa, eu consigo tocar o dorso do animal, dorso totalmente reto. Quando eu toco o animal, eu sinto uma depressão no dorso, ou a frente do animal mais baixa que o posterior, eu tenho, geralmente, um dorso não desejado no padrão. E a cauda do maltês, eu tenho a cauda toda, aparentemente é longa, ó. Só que a cauda, toca o dorso. Então, eu só vou conseguir isso tocando o animal. Então, o animal em esteio na mesa, eu toco o dorso, a minha mão suave até a inserção da cauda, e eu tenho que tocar toda a cauda do animal para eu sentir o que é realmente a cauda do animal. A pelagem, às vezes, esconde muito. É isso que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de visualizar, isso que é o que diz no padrão. Quando eu coloco a régua no animal, eu sei que vocês não vão conseguir ver a imagem pela régua, mas eu vou mostrar só para entender o comprimento. Eu tenho essa altura do animal. Quando eu coloco no pelo do animal, olha como ele é ligeiramente mais alongado. Então, ele não tem a mesma altura da cernelha e o comprimento. Vou fazer de novo. A medida, a régua toda, eu desço até o dorso do animal.
que encerrou a técnica. Tem um animal de 23,3 centímetros. Quando eu termino o pelo do animal, ó, o pelo, eu tenho a pelagem do animal, desce um pouco. Eu tenho a pelagem do animal, eu coloco a régua aqui no início do animal. Eu tenho ligeiramente um cachorro um pouco mais alongado do que a altura. Então, o maltês ele não tem a mesma altura e o comprimento. Isso seria um animal quadrado. A pelagem do maltês, quando eu vou tocar a pelagem, muitos criadores ou até expositores acham que só de escovar a pelagem eu consigo visualizar se é uma boa pelagem ou não. Isso geralmente atrapalha, porque a pelagem ela tem todo um condicionamento para a exposição. Como que eu vou sentir se a pelagem do cachorro é seda? Tocando. Eu tenho que sentir um pelo gelado. A seda do maltês ela não é igual à seda do Yorkshire. O Yorkshire geralmente ele tem pouco volume, o maltês tem uma quantidade de volume maior, e eu sinto, só tocando, eu sinto o aspecto de tocar numa seda. O pelo é um pouco mais gelado e sedoso. Vou colocar o animal de frente para subir. Então eu consigo visualizar, eu consigo visualizar o top knot, ó, não é grande demais, e eu consigo visualizar o olho do animal. Ó. Consigo os dois olhos e o focinho, como um triângulo. E o laço levemente, ó, o laço levemente separado. Então, não tem exagero no grooming do animal. E quando eu toco o animal na lateral, ó, aqui, o crânio do animal e o top knot, eu coloco, já tem meu dedo aqui. Ó. Então, tem um stop de 90 graus. Geralmente, quando você toca o animal e a sua mão, geralmente já toca como se fosse o crânio de um lhasa totalmente reto, eu não tenho stop nenhum. Só de tocar, eu já sinto. Então, o melhor lugar para tocar é entre o top knot, aqui, ó, nos dois lados. Eu não preciso desmanchar toda a cabeça do animal para tocar. Ó. Focinho do animal, vocês conseguem ver pela foto? Totalmente reto. Ó. Quando eu passo o dedo, não tem nenhuma depreciação. E eu não tenho nariz romano e nem Dollface. Ó. Toco, passo o dedo, e está totalmente reto. Ó. Só pelo dedo vocês percebem. Eu não tenho uma trufa. E quando fala da trufa, totalmente aberta. Eu não posso ter um maltês com a trufa totalmente fechada. Quando isso acontece, geralmente eu tenho problemas na respiração ou na conformação do crânio, que é muito curto. A mordedura do maltês é em tesoura e o padrão diz que tem que ter todos os dentes. Ó. Então, eu vou tocar o maltês na mesa. Ó, eu toco pelo crânio, atrás da orelha. Aqui, visualizando o animal, ele está olhando para o meu olho. Então, eu consigo ver o triângulo perfeito. Sim, eu sou um árbitro, vou tocar o maltês. Ó, eu cheguei no animal. Eu toquei atrás da orelha, segurei a face do animal na minha mão. Então, aqui eu já consigo ver várias características. Eu consigo ver os olhos, eu consigo ver a pigmentação dos olhos, tem que ser negra, e o halo, que é a auréola, chega bem perto do olho dele para mostrar. Vocês conseguem ver que em volta do olho é escuro? A pele não é rosa, é a auréola, é o halo, é a pigmentação da pele. Isso é muito importante. Então, eu seguro o animal. Chega um pouquinho mais aqui. Isso, tô julgando o maltês. Eu consigo segurar totalmente na minha mão a face. Consigo ver a mordedura do animal, avaliei a mordedura, os olhos, com a mão colocando no crânio do animal, eu consigo ver o stop de 90 graus e a conformação do crânio, eu vou fazer isso daqui, ó. Ó, eu seguro na lateral. Eu consigo ver a cabeça todinha na minha mão, sem o pelo. Tudo que eu toco aqui é a região da face do animal. Então, porque geralmente quando o cachorro tem um crânio muito pequeno, o grooming às vezes atrapalha. Se a pessoa faz um top knot muito grande, eu tenho a impressão de que tudo isso é o crânio do animal. Então, tocando, segurando o crânio na minha mão, eu consigo ver todas essas características. Toco o pescoço do animal e com a minha mão suave, eu desço a mão
eu consigo ver o ombro do animal totalmente colocado sobre o tórax. E desço com a mão reta. Ó, mesmo desci a mão aqui, você consegue ver o animal todo retinho. Então, isso vocês só vão perceber com toque, porque a pelagem esconde. Levantei a cauda do maltês. Ó, tô julgando o dorso do animal. Passo a mão sobre o dorso. Totalmente reto. Seguro a cauda na minha mão. Toco a cauda do animal. E toco a angulação traseira. E a pelagem, o ideal é que toque com a mão mesmo, não com a escova. Porque quando você passa uma escova no animal, quem está sentindo é a escova. Você só, se o cachorro estiver extremamente bem preparado, você não percebe que a pelagem do animal é seda. Às vezes tem todo um produto, então eu tenho que tocar a pelagem do animal. Ó, eu jogo o pelo desse cachorro, ó, ele cai totalmente. Ó. Ele não fica armado, então é uma pelagem extremamente sedosa. Uma coisa muito importante que eu recebo como veterinário, gente no consultório, e às vezes desesperado, porque vê essa pigmentação preta no dorso do cachorro. Eu quero mostrar para vocês, ver se eu consigo. O pessoal consegue ver? O dorso preto? Essas manchas no maltês é é a pigmentação da pele do animal. Às vezes, alguns veterinários, já vi até laudo de veterinário, eu já vi até laudos de veterinário dizendo que é câncer. Então, o maltês com boa pigmentação na pele, como que diferencia um tumor, às vezes um início de um problema dermatológico? O aspecto da pele é diferente, às vezes é rugoso, é ressecado, geralmente uma depreciação na pele, mas essas manchas que aparecem no maltês na pele é totalmente desejado. Então, isso é muito discutido nos criadores, porque quando eu tenho animais com boa pigmentação na pele, às vezes eu tenho animais com um tom de marfim, que é o que o padrão diz. O padrão diz que às vezes é tolerado o marfim, não manchas sobre a pelagem. Quando eu olho o animal tem que ser totalmente branco. Mas se você olha um tom de palha, somente o tom, não manchas, palhas, é aceito, mas os criadores vêm buscando cães totalmente brancos e com a pele ou algum ponto de pigmentação. Porque quando os cães têm essa pigmentação da pele, geralmente eu tenho cães mais saudáveis. Eu não tenho cães no veterinário toda hora reclamando de dermatites, problemas na pele. Então, os criadores têm buscado animais com pele mais saudável. E a pigmentação e a unha. A unha do maltês, várias pessoas me perguntam se o cachorro tem que ter todas as unhas pretas. Não existe isso em cão branco, gente. É raro. Ó, você olha, tá vendo? Consegue ver a unha? É preta. Então, eu consigo ver isso nos exemplares que têm boa pigmentação. E a almofada plantar, totalmente preta. Quando eu estou julgando o maltês na mesa, o que os árbitros que são especialistas nessa raça fazem? Eu não vou pegar a pata do... Posso pegar o cachorro e olhar todas as patas. Mas quando você está julgando um show muito grande, você tem 100 exemplares para julgar. Você tem 2 minutos para julgar um exemplar. Então, você perde muito tempo olhando pata por pata de 100 cachorro. Aí chega o auxiliar já falando que a exposição atrasou e você está no cachorro 10 ainda. Então, como que geralmente nas especializadas fazem? O handler levanta o cachorro e você consegue ver as 4 patas ao mesmo tempo. E se você quiser, você já pode levantar e olhar as unhas, se tem algumas unhas negras, que é esperado nessa raça. Então, não tem problema nenhum você pedir se você está julgando um cão de cada vez, você tem tempo. Agora, se você for julgar vários exemplares, você, quando já pede para o handler levantar o cachorro, só de fazer assim, da própria tela, vocês conseguem enxergar as 4 patas pretas e as unhas só tocando mesmo para ver. Mas você consegue ver no próprio exemplar as unhas. Ó. Ela não chega a ser totalmente preta. Um aspecto enegrecido. Então, o julgamento da raça, eu trouxe o exemplar mais para explicar assim como tocar. Então, eu só vou
treinar isso com a mão mesmo, gente. Isso aí vocês vão ter que tocar vários cachorros e treinar. E se quiser pegar uma régua, pode fazer as proporções pela cernelha. Geralmente você consegue dividindo por 11, multiplicando pelas partes. Com uma treninha, você consegue julgar todo o cachorro. Mas requer tempo. Às vezes é um processo para fazer as contas, é bem demorado. Nosso último slide, eu quero agradecer muito assim pela parte prática, eu falei, né, do animal, assim, pela legenda, pelas imagens. Eu sei que é difícil de visualizar, e eu sei que é um padrão chato. Eu não consigo colocar um material assim calculando um animal, mas eu me disponho, todo mundo que quiser conversar comigo, falar sobre o maltês, quiser tocar maltês e quiser referência também de outros criadores, procurem criadores, não escute a opinião só de um criador, mas o único jeito, essa raça eu sei que é complicada, é muita coisa, mas eu tenho que ter o convívio com os animais, e eu sei que às vezes na exposição tem poucos animais para tocar, então eu tenho que ter esse contato com os animais, eu tenho que colocar um animal na mesa e tocar. Eu só vou entender as proporções quando eu pegar um animal, pegar uma trena e colocar, começando da cernelha, dividindo por 11, multiplicando por 6, eu vou ter isso visualmente tocando o animal, para entender.